De volta com o programa Tudo Posso, vamos falar de saúde e de mulher. Você já ouviu falar sobre ovário policístico? Esse distúrbio muda o processo normal de ovulação em virtude de um desequilíbrio hormonal que leva à formação de cistos. A síndrome dificulta a gravidez e traz consequências também para a pele da mulher. E para falar um pouco mais sobre isso e tirar todas as suas dúvidas, nós estamos recebendo a ginecologista e obstetra do Hospital Albert Einstein, doutora Fernanda Deutsch. Tudo bem, doutora? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Então, o que é o ovário policístico? Vamos começar do início mesmo. Combinado. O ovário policístico, na verdade, é uma síndrome constituída não só pelos múltiplos cistos no ovário, como pelo hiperandrogenismo, ou seja, o aumento dos hormônios masculinos, laboratorial ou clinicamente. E isso acaba levando a consequências como, por exemplo, a pele mais oleosa, pelos em lugares onde habitualmente não existem em mulheres, dificuldade para engravidar, eventualmente resistência insulínica e ganho de peso. Qual a diferença do cisto no ovário e ovário policístico? Na verdade, o ovário policístico é uma disfunção ovulatória em que você tem o estímulo de múltiplos cistos que ficam pequenininhos e não são funcionais. O cisto no ovário, isoladamente, pode ser um cisto só funcional de ovulação, que é um fenômeno fisiológico normal de todas as mulheres quando não usam métodos anticoncepcionais hormonais, sem que isso tenha nenhum significado patológico. Só que é importante frisar que o achado de ovários micropolicísticos no ultrassom não faz o diagnóstico da síndrome. É muito comum as adolescentes e mulheres no início da idade adulta terem esses microcistos no ovário sem que isso tenha repercussão clínica. Quais são os sintomas, doutora? Assim, o que a pessoa sente? Então, fora a pele, que fica mais oleosa. Basicamente, irregularidade menstrual. Essas mulheres menstruam com menos frequência ou mesmo ficam vários meses sem menstruar. Pode ter a pele e cabelos mais oleosos, pelos em lugares pouco usuais para as mulheres, resistência insulínica, ganho de peso. Ganho de peso, né? E também dificuldade de engravidar? Também. Esse é um sintoma, como essas mulheres não ovulam com regularidade ou simplesmente não ovulam, elas não conseguem engravidar. Pode haver uma dificuldade nesse sentido também. E qual é o tratamento nesse caso? Para engravidar? Para engravidar. Normalmente seria uma indução de ovulação, seja com medicamento via oral, seja técnicas mais avançadas de reprodução assistida, como mesmo a fertilização in vitro. E o tratamento para o ovário policístico? O melhor tratamento que a gente tem disponível é a pílula anticoncepcional. Tá. Então a pessoa tomando vai regular? Vai regularizar a menstruação e esses cistos ficam silentes no ovário. Então, seria o tratamento ideal para a síndrome dos ovários policísticos. E com isso você tem uma melhora de pele, eventualmente de peso. E como você tem muito frequentemente a resistência insulínica junto, é fundamental que essa mulher faça exercícios físicos com regularidade. Isso ajuda demais no tratamento. E, eventualmente, você precisa usar algum adjuvante para a resistência insulínica, como, por exemplo, a metformina. Tá. A testosterona aumenta? Aumenta. Tanto a testosterona total quanto a testosterona livre, que é a testosterona ativa. E esse é um dos motivos para você ter a pele mais oleosa, o aumento nos pelos, pelo aumento da testosterona e de outros tipos de androgênios, que são os hormônios masculinos. Isso faz mal para a mulher? Quando você tem essa consequência metabólica de resistência insulínica, ganho de peso, isso faz mal, sim. Entendi. Bom, nós já falamos o que é ovário policístico, falamos do tratamento, os sintomas. Existe muita mulher com ovário policístico? A gente estima que existam mais ou menos, que 20% da população feminina em algum momento da vida tenha ovário policístico. Então, é muito prevalente. Então você não precisa nascer com ovário policístico, você pode ter em algum momento da sua vida. Pode, e isso pode resolver também de uma forma espontânea ao longo dos anos. Tá, naturalmente? Naturalmente. Então, o que acontece, muitas vezes a gente faz o tratamento com a pílula anticoncepcional durante alguns meses, a gente interrompe o uso e muitas vezes isso é suficiente para parar a síndrome. Você estava falando que quem não usa nenhum método anticoncepcional pode ter esse ovário policístico? Pode ter tanto o cisto no ovário quanto o ovário policístico. Por que isso?
Porque ninguém sabe exatamente qual é a origem do ovário policístico, qual é o primeiro fenômeno que deflagra essa alteração. Mas existe uma alteração no ovário em que ele não consegue entender ou receber o estímulo correto para produzir um óvulo só naquele mês, como seria o fisiológico. Então é bom a mulher utilizar um método, né? Anticoncepcional. Quando tem a síndrome dos ovários policísticos, o melhor tratamento é sim a pílula mas anticoncepcional. Mas e a prevenção? Ah, não, para prevenção não. Não? Para prevenção não. A gente não pode assumir que todo mundo vai ter. Não existe um tratamento preventivo. A gente precisa esperar o sintoma aparecer para daí tratar adequadamente. Eu não recomendaria a pílula anticoncepcional para as adolescentes, por exemplo, para evitar a síndrome dos ovários policísticos. Em quantos anos você pode ter ovário policístico? Começa a partir da puberdade? Sim, o que acontece é que nos primeiros 2 anos depois da menarca, que é a primeira menstruação, a gente passa por um período adaptativo mesmo, em que você tem uma imaturidade do eixo hormonal que faz com que essas meninas, em geral, não menstruem com regularidade. Então, essa irregularidade durante os 2 primeiros anos é considerado um fenômeno normal e muito frequente. A partir de então, se a irregularidade menstrual persistir, for algo muito acentuado, ainda mais acompanhada desses sintomas de oleosidade, pelos que incomodam, vale a pena investigar e descobrir se ela tem a síndrome dos ovários policísticos. Então, a partir dos 15, mais ou menos, já não pode ter essa irregularidade? Tão evidente, não. Porque, às vezes, as meninas com síndrome dos ovários policísticos ficam 2, 3, 6 meses sem menstruar. Não é uma variação pequena. Falar, minha menstruação atrasou 2, 3, 5 dias. É um fenômeno bem evidente mesmo. Entendi. Bom, daqui a pouco a gente volta com a nossa conversa. Eu vou chamar o Rafael, que tem um recado pra gente. Oi, Rafael. Vamos lá, Maria Cândida. Recado para todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso programa, essa conversa importantíssima, né, para a saúde de todas as mulheres. Mas, pausa aí, porque eu preciso dizer que está chegando daqui 2 dias, nós vamos sortear o prêmio mais esperado da promoção. É isso mesmo. São R$100 mil para você e R$100 mil para você presentear quem quiser, hein? E atenção, só hoje, somente nesta quinta-feira, nós vamos dar 30 chances a mais a cada pergunta respondida no nosso portal de voz. Faz as contas então, hein? Se você responder 10 perguntas, multiplica por 30, serão 300 chances. Se responder 20, terá 600 chances e assim por diante. Quanto mais responder, mais chances terá de ganhar. Então tá esperando o quê? O telefone já tá para você, tá aparecendo aqui no vídeo. O número você já conhece, 0 operadora 19 99645 0917. Vai acumulando chances para esse mega prêmio duplo que sai daqui em 2 dias. Faltam 48 horas. Vai ligando, 0 operadora 19 99645 0917. E só hoje, então, nós estamos te ajudando com 30 chances a mais, 30 chances extras para concorrer para o mega prêmio duplo que já está chegando, então, nesse sabadão. R$100 mil para fazer diferença na sua vida e outros R$100 mil, aí você escolhe a pessoa para quem você quer entregar esse presente. 0 operadora 19 99645 0917. Perde tempo não, liga aí e participa. Agora então, gente, nós vamos continuar com essa conversa. E doutora, se eu entendi bem, né, a conversa que vocês tiveram aí, ficou uma perguntinha justamente surgiu aí para mim durante a conversa de vocês. É o seguinte, a doutora disse que durante a mulher que não faz uso de nenhum tratamento anticoncepcional, seria isso, tem mais probabilidade de desenvolver o ovário policístico. É isso? Confere, né, gente? É isso, né, Maria, né? É isso, confere, não é, doutora? Perfeito. Agora, a questão desses tratamentos, né, desses métodos anticonceptivos, eles surgiram ao longo dos últimos anos. Quer dizer que no passado as mulheres tinham mais probabilidade de ter o ovário policístico, é isso? Boa pergunta. Na verdade, Rafael, o que acontece é que a síndrome dos ovários policísticos, ela é tratada pelo uso da pílula anticoncepcional. Então, isso não significa que as meninas que não usam o anticoncepcional tenham a síndrome. Na verdade, o uso da pílula é o tratamento para a condição, mas eu, novamente, não indicaria o uso do anticoncepcional para todas as adolescentes no sentido preventivo, e sim no sentido terapêutico quando for necessário. Tá certo, perfeitamente então respondido. Continua com você então, Maria. Bom, doutora, estou aqui com a Fernanda Deutsch, doutora Fernanda Deutsch, ela é ginecologista e obstetra do Hospital Albert Einstein. A gente está falando sobre saúde da mulher, sobre ovário policístico.
E 50% das mulheres que já tiveram ovário policístico, as filhas têm... Não, 50%, como das que é? filhas das filhas de mães que tiveram ovário policístico, mães ou irmãs, têm a chance de ter a síndrome. Então, existe um componente genético envolvido na gênese do processo. Tá. Sobre a obesidade, doutora, a pessoa engorda muito? Pode engordar bastante e ela, além da obesidade, tem também uma resistência insulínica, então o risco de diabetes no presente e no futuro mais altos. E eu acho que as pacientes têm que estar sempre atentas a isso. Então, lembrar que exercício físico, mudanças de hábitos de vida, dieta, são fundamentais para a melhora da qualidade de vida e pensando no futuro. As pessoas não descobrem isso, mas tem que fazer sempre. Tem que fazer sempre. Você tem que investigar. Na hora que você tem um distúrbio menstrual, fica meses sem menstruar, você tem essa acne, oleosidade, algo que te incomoda, sempre vale a pena consultar seu médico e descobrir se você tem se você tem a síndrome ou não. E a diabetes piora? Na verdade, como você tem, nesse meio do processo, você tem uma resistência insulínica mais alta. Então, às vezes, você pode até reparar que algumas das pacientes que têm a síndrome têm uma condição chamada acantose nigricans, que é aquela pele mais amarronzada nas regiões de dobra, pescoço, axila, virilha. Isso já é um sinal de resistência insulínica e isso tem que ser tratado antes do diabetes se instalar definitivamente. Bom, ovário policístico. A gente tem mulheres que pode começar desde quando elas são adolescentes, né? A partir dos 15 anos, mais ou menos. Mais ou menos Se a mulher sentir 6 meses, 7 meses, não ficou menstruada, já tem que ir num médico e ver. Com certeza. Né? A pessoa consegue engravidar com ovário policístico? Consegue engravidar com ovário policístico, sim, desde que ela, em algum momento, ovule no meio desse processo. E aí faz o tratamento de ovulação. Exatamente. O que acontece é que muitas das pacientes têm ovário policístico no ultrassom, mas não têm a síndrome completa. Ou não tem alterações tão graves como essas que a gente falou há pouco. Então, ela até tem ovulação em algum momento. Mas quem tem a síndrome com todas essas consequências, muitas vezes precisa do uso de um indutor de ovulação para regularizar esse ciclo, ela ter ovulação e então conseguir engravidar. Mas a infertilidade é muito prevalente entre as mulheres com ovário policístico. Eu gostaria que você repetisse a diferença entre cisto no ovário e ovário policístico. Combinado. Né? Para quem está ligando a televisão agora, a gente falou no outro bloco, né? Antes do Rafael entrar, então eu queria que você repetisse porque é muito importante. Às vezes você fala assim, tem um cisto aqui, tem um cisto ali, ou tenho mais de um cisto, né, no ovário. E não é ovário policístico. Exatamente, não é ovário policístico. Os critérios para a definição de ovário policístico são mais de 10 folículos menores de 1 centímetro, em geral na periferia do ovário. Então, são múltiplos cistos pequenos, não funcionais no sentido ovulatório. O cisto no ovário, em geral, ele é único e ele é um fenômeno fisiológico que acontece em todas as mulheres que não usam anticoncepcional hormonal. Então, todos os meses, as mulheres que não estão fazendo uso de pílula ou de algum outro hormônio desenvolvem alguns folículos. Desses folículos, um amadurece e ovula ao redor do 14º dia do ciclo para as mulheres que têm ciclos regulares. Depois da ovulação, esse cisto permanece no ovário como um cisto de corpo lúteo, que é o que produz progesterona para manter a gestação, caso ela engravide nesse ciclo. Então, o fato de ter um cisto no ovário é um fenômeno fisiológico, não tem nenhum significado maior. É claro que esse cisto pode virar um cisto hemorrágico ou um cisto roto, e aí a paciente tem dor e tem alguma consequência. Mas o cisto no ovário não é patológico, ele é um fenômeno normal que acontece todos os meses. Tem alguma coisa que a gente não falou que a senhora gostaria de deixar? Eu acho que a grande mensagem é essa, na verdade, que a gente não pode tratar a síndrome dos ovários policísticos com displicência, porque ela pode ter consequências no presente e no futuro para essas mulheres. Então, eu acho que todo mundo tem que estar atento ao ciclo, aos sintomas e buscar o tratamento, sempre lembrando que o tratamento não é só medicamentoso. Essas pacientes precisam fazer exercício, dieta e procurar ver se tem alguma outra consequência que não só... Ai, que chato, né, doutor? Ser mulher não é fácil.
Mais exercício, mais dieta, mais tudo. Bom, doutora, muito obrigada. Imagina, não por Volte isso. sempre. É um prazer. Rafa, gostou do bate-papo? Sim, com certeza a mulherada de casa aprovou também, né? Conversa necessária, sem dúvida alguma, sempre pensando na saúde, no bem-estar feminino. E agora, gente, já estou na cozinha porque nós vamos começar a adiantar a culinária de hoje. E o dia, inclusive, é propício para a gente receber aqui a Adriana Teres. Adriana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela gente? presença. Boa tarde. Idri, eu falei que o dia é propício porque é o seguinte, além de dia do caminhoneiro, hoje também é comemorado o dia do economista. Você não é economista, mas para nós aqui é a nossa especialista em economia doméstica. Verdade. Aqui se aproveita tudo. Tudo. E vou falar uma coisa, um beijo então para todos os economistas. Meu irmão trabalha no Jornal da Economia. Ah, é? Que legal. É verdade. Inclusive, até o nosso programa aqui já foi para reunião de pauta lá do Jornal da Economia, hein? Opa, me conta essa. É Ah, verdade. isso é legal. E assim, porque os economistas, eles adoram o nosso trabalho, né? Então eu tenho muita amizade aí por causa que a economia, ela começa dentro de casa, né, Rafael? Começa dentro de casa, gente, isso é verdade. Se Isso você é fato. aplica em casa, você aplica em tudo. Acho que a maior especialista em economia que a gente tem é a própria dona de casa. Gente, Diariamente é. tem que rebolar para dar conta. Aliás, esses dias eu estava ouvindo aquelas piadinhas, né, que o casamento perfeito acabou, né, entre o arroz e o feijão. Ah, em função verdade. em função do preço do feijão. Só a dona de casa sabe o que ela está fazendo hoje para colocar, né, o almoço de cada dia na mesa de casa. E sabe o que é legal? Até falei com o Felipe, vamos trazer alternativas para substituir o feijão, então, nesses Boa, tempos boa. de crise. Não precisa comer todo dia. E também, Rafael, aí entra numa outra coisa. As pessoas estão tão acostumadas a comer arroz, feijão. Quando eu era criança, eu também fazia tudo... Todo dia isso eu odiava. Tem tantas outras coisas Tem bacanas, várias opções, tem não várias é? opções. Mas, gente, ó, hoje não tem arroz feijão. Hoje Hoje é é dia doce. de doce de abóbora cristalizado e também nós teremos depois um bolo feito com a casca de abóbora. Aqui nada se perde, gente, nada se perde. Qual que é a dica da semente? A dica da semente... É, porque eu tô vendo semente ali. O que você vai fazer com semente? Olha que legal, você pode secar a semente, tá? No forno e bater num liquidificador e fazer uma farinha. Ou você pode também, Rafael, usar na salada. Eu usei na salada as sementes de abóbora. Tem muita vitamina, nutrientes. Sabe o que eu gosto de fazer? Torrar a semente com um pouquinho de sal, com tempero. Fica uma delícia, Você Adriana. coloca assim? Aham. Você coloca em cima do quê? Ou então você vai comendo, como aperitivo mesmo. Gente, Fica olha uma que homem delícia. chique, É, fica eu já fiz chiquérrimo. isso. É verdade, com aperitivo. Um aperitivo. Olha, eu aprendendo Fica com uma o delícia, Rafael. gente. Muito Nada se legal. perde. Tipo de abóbora que a gente usa pra fazer o doce. Eu usei a capotiã, tá? Cabotiã, gente, ó, deixa eu pegar uma casquinha aqui. Isso. É justamente essa da casquinha verde, ó. Olha aqui, ó. Uma casquinha mais Tá? durinha. Ela é mais durinha. Parece uma bola de capotão murcha, porque ela é redondinha, né? Não é aquela abóbora compridinha, aquela pescoçuda. É diferente, Exatamente, né? é diferente. Essa Essa é aqui, pra ó, ela é uma doce. bolinha mesmo pra doce, perfeito? E aí vende descascada e com a casca. Mas agora você vai comprar com a casca porque você vai ter utilidade para casca. E esse bolo, ele é muito saboroso. Muito. Ele bombou na rede social, ele vai bombar Mas aqui vamos também. pro doce primeiro, gente. O que a gente Vamos pro precisa pra fazer o doce? Vamos Então, lá, o doce, a primeira coisa, Rafael, você cortou os pedaços da abóbora, né? Ok. Eu vou colocar aqui na vasilha a água. Ó, é bem pedaçudo mesmo, tá, gente? Bem pedaçudo. Porque é essa a ideia do doce de abóbora. É, ele não vai desmanchar e nem vai diminuir. Aí vai do gosto da pessoa, Tá, tá? perfeito. E o que acontece? Que nem tá ali mostrando no vídeo. Eu vou colocar a água até cobrir o doce, entendeu? Água em temperatura ambiente? Temperatura ambiente normal. E aí, a dica que eu tava conversando aqui com o Rafael nos bastidores, que é o seguinte. Para fazer esse doce cristalizado, a dona de casa usa o cal virgem. Tradicionalmente, gente. Tradicionalmente. O cal virgem que a gente fala é o cal de construção. É isso mesmo. né? Exatamente, é isso mesmo. Só que, Adriana... Eu faço aula de artesanato, tá? Eu tenho muito convívio com as pessoas de idade, graças a Deus. E a Lia, minha professora, mais uma vez me ajudando, de pintura, falou, Dri, você não precisa usar o cal. Você pode utilizar o fermento para bolo, que vai dar o mesmo resultado. E aí eu testei em casa, gente, pasmem, deu certo. Quanto de fermento vai? Ó, 2 colheres de sopa. Tá. É aquele fermento da latinha? Exatamente, Aquele, tá. Vocês já exatamente. sabem qual é, gente. Ó, e o mais legal, você vai usar o fermento pro bolo e já vai usar aqui também. E aí, Rafael, o que a gente vai fazer?
vai descansar, vai ficar aqui no molho 2 horas, tá bom? Somente 2 horas. Enquanto isso, vai descansar. Eu já deixei um aqui descansando há tempo. Espera aqui atrás, ó. Ele vai esperar. Esse sai de cena para descansar por 2 horas, ok? Tá, ó, você vai ver. De tempo em tempo, eu vou lá dar uma mexidinha, não muda, não alterou em nada, Esse certo? pulo do gato, de você substituir o cal, né, justamente pelo fermento, é ótimo. Tem gente que tem receio de utilizar. Tem gente que tem Que é o cal de receio. construção, gente, que o pedreiro utiliza. É justamente esse. Exatamente. Né? Aí fala assim, eu vou dar pro meu filho, não dá. Aí aqui na panela eu coloquei já para adiantar a água para ferver. Quanto? Quanto de água? Eu coloquei 2 litros de água. Aqui menos, porque eu tô reduzindo a receita. Tá bom. Se você fizer 1,5 kg de abóbora, você coloca 2 litros de água, tá? Eu tô usando o açúcar cristal. Aqui eu tô usando, em média, meio quilo de açúcar. Eu tô usando o açúcar cristal. Ah, Adri, mas eu não tenho. Não tem problema, você pode usar o refinado. Por quê? O refinado, ele não vai engrossar a calda, certo? Mas nesse doce, a gente vai usar a calda? Não vai. Não iria, gente, mas eu vou usar a calda pra molhar o bolo, que você sabe que eu não jogo nada fora. Então, assim, por isso, preferencialmente, o cristal, certo? Se você for usar a calda. Ou você pode guardar também pra depois você regar um bolo, molhar um bolo recheado, Independente enfim. de ser esse bolo de abóbora ou outro. Exatamente, Rafael. E agora, ó, vai ferver e eu vou colocar as abóboras, E tá aqui bom? a tendência é engordando. Engrossando, Engrossando, não engordando. ele vai engordando ferver. vou eu depois na hora de comer. À medida que ele ferve, ele vai engrossar. Tá. Ele vai ferver. Quando ele ferver, eu vou trocar essa água, vou jogar fora. Tá. Vou lavar bem e vou jogar o doce aqui dentro. Então, perfeito então, gente. Tá Então vai bom, ferver, gente? vai engrossar. Fez esse procedimento então, aquela abóbora que já está descansando 2 horas ali na água e no fermento biológico, é isso, né? O fermento da Exatamente. latinha lá, perfeito. Você joga essa água fora, correto? Lava o doce. Lava? Lava. Tá bom? E coloca ele aqui dentro e deixa ferver por meia hora. Por meia hora. Então tá certo, então, gente. Tá bom. Não termina por aqui, é claro. Nós vamos fazer intervalo agora. No próximo bloco, quem entra em cena com a gente é a nutricionista, a doutora Marisa Diniz, que vai falar hoje sobre obesidade infantil. Ela trouxe vários alimentos. Nossa, eu vi. Você viu ali os pacotinhos? Eu tô aqui ligadinha. Quantidade de açúcar e de óleo que esses alimentos trazem, Nossa, Adriana. gente que tem é criança, complicadíssimo. né, O problema é o Rafael? excesso também de tudo isso, né, Adriana? verdade. A gente sabe disso, né? Tudo pode ser praticidade, mas e aí, né? O mal que isso faz pra gente. Então daqui a pouquinho você confere essa conversa com a doutora Marisa aqui no Tudo Posso. Nada de sair daí, hein? A gente já volta. Verdade.